E vamos junto louvar o nosso Deus com o cântico Sonda-me. Sonda-me, Senhor, e me conheces, quebranta o meu coração, transforma-me conforme a tua palavra e enche-me até que em mim se ache só a ti. Então usa-me, Senhor, usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora, em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me, sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me, sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me. Como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora, em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Vamos estar orando. Querido Deus, nosso amado, bendito, eterno Pai que está nos céus, te agradecemos, Pai, por esse momento tão importante que tem nos dado de estarmos aqui como igreja, para estarmos prestando culto ao Senhor. Pai, agora nós te pedimos, o Senhor esteja nos dirigindo para que tudo o que acontecer aqui, ó Pai, aconteça para a tua honra, para a tua glória e para o teu louvor. Pai, nós nos entregamos a Ti, te agradecemos pela presença de cada um dos teus servos que já se encontram aqui. E aqueles que, porventura, estejam de caminho para junto de nós aqui, Senhor, traga-os em paz, segundo a tua vontade. Pai, nos abençoe, que esse momento seja um momento de edificação para a tua igreja, mas que seja para a tua honra, para a tua glória e para o teu louvor. Eu te peço, Pai, essas bênçãos humildemente com ação de graça, deixa entregue no precioso nome do Senhor Jesus Cristo, o nosso amado, bendito, eterno Salvador, agora e sempre. Amém. Amém. Irmãos, poderia sentar. Vamos estar nesse momento fazendo a leitura da Epístola de Paulo aos Efésios, no capítulo 1, versículos de 1 a 14. Eu vou estar pedindo ao nosso irmão André Felipe, nosso irmão presbítero André,
para estar ajudando a igreja na condição vamos estar fazendo essa leitura alternadamente. Leiamos, irmãos. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, por vontade de Deus, aos santos que vivem em Éfeso e fiéis em Cristo Jesus. Graça a vós outros e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda a sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. Assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele, e em amor nos predestinou para ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua vontade, da glória de sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente no amado, no qual temos a redenção, pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça. Que Deus derramou abundantemente sobre nós em toda sabedoria e prudência, desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito, que propusera em Cristo, de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Nele, digo, no qual fomos também feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade, a fim de sermos para louvor da sua glória, nós os que de antemão esperamos em Cristo, em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o Santo Espírito da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, até o resgate da sua propriedade, em louvor da sua glória. Amém. Irmãos, nossos irmãos do grupo de música estão com a responsabilidade de trazer um corinho para a igreja, junto com a igreja. Que se coloquem de pé. Vamos cantar Renova-me. Renova-me, Senhor Jesus. Já não quero ser igual. Renova-me, Senhor Jesus. Põe em mim seu coração, porque tudo que há dentro de mim necessita ser mudado, Senhor, porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de ti. Renova-me, Senhor Jesus. Já não quero ser igual. Renova-me, Senhor Jesus. Põe em mim teu coração, porque tudo que há dentro de
necessita mais de ti. Necessita mais de ti. Irmãos, poderia sentar. Irmãos, agora vamos estar fazendo leitura no Salmo de número 51, de 1 a 12. Salmo de número 51, de 1 a 12. De novo, nosso irmão André Felipe está dirigindo a igreja. Vamos estar fazendo essa leitura também alternadamente. Leamos, irmãos. Compadece-te de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, segundo a multidão das tuas misericórdias, apaga as minhas transgressões. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. Pois eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Justo no teu falar e puro no teu julgar. Eu nasci na iniquidade e em pecado me concebeu minha mãe. Eis que te comprases na verdade, no íntimo e no recôndito me fazes conhecer a sabedoria. Purifica-me com o sopo e ficarei limpo. Lava-me e ficarei mais alvo que a neve. Faz-me ouvir júbilo e alegria, para que exultem os ossos que esmagaste. Esconde o rosto dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Não me repulses da tua presença, nem me retires o teu Santo Espírito. Restitui-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com um espírito voluntário. Amém. Irmãos, nesse momento, a igreja está com a oportunidade, está confessando, né, os nossos pecados ao Senhor, e logo em seguida, o nosso irmão Vitor André estará quebrando o silêncio com uma oração audível. Vamos estar aqui o versículo 4, irmãos, só para a gente chamar a nossa atenção para esse momento. Pequei contra ti somente, e fiz o que é mal perante os teus olhos, de maneira que serás tido por justo no teu falar e puro no teu caminhar. Aqui o salmista está chamando a atenção para a individualização nossa, né, nossa confissão ao Pai nesse momento. Né? Esse momento de oração silenciosa é individual. Né? Cada um de nós chegar diante de Deus com o nosso coração quebrantado, pedindo a Ele perdão pelo nosso pecado. E, em seguida, nosso irmão estará quebrando o silêncio, então ele sim estará, né, orando com a igreja, confessando os pecados.
Senhor meu Deus, Todo-Poderoso, o teu povo se achega a ti nesta noite, como salmista, confessando os seus pecados, porque contra ti, e tão somente contra ti, nós temos pecado, meu Deus. E nós fazemos isso com a confiança daquele servo que, atento, observa seu Senhor, esperando receber dele misericórdia e graça. E nós, meu Deus, quando fazemos isso, temos essa certeza que o Senhor há de agraciar-nos, há de apagar as nossas dívidas, de lavar-nos, de purificar-nos, como o salmista também assim clama a ti. Nós temos essa convicção porque o Senhor mesmo derramou sobre Cristo Jesus, o teu Filho, a condenação que deveria cair sobre nós, e para ser então favorável a nós, remindo-nos dos nossos pecados, fazendo-nos santos, meu Deus. De modo que nós hoje confessamos e ao mesmo tempo agradecemos porque temos a certeza que nenhum desses pecados pesam mais sobre nós. Louvado seja o teu nome, Pai. E pedimos a ti, meu Deus, que pelo teu Espírito, atuando em nós, nós observemos esses nossos pecados e viemos gemer também, ansiando por aquele dia em que nós seremos completamente transformados, purificados, sem essa perturbação pecaminosa. Meu Deus, nós pedimos isso a ti então, que por teu Santo Espírito o Senhor de fato nos santifique, nos livre do mal, para que nós possamos desde já honrar ao Senhor, glorificar ao Senhor e demonstrar os teus atributos, as tuas perfeições, a tua santidade através de nossas vidas. Meu Deus, tudo isso nós pedimos e louvamos, agradecemos ao Senhor, em nome de Cristo Jesus, o teu Filho amado, nosso Salvador, amigo, irmão, em quem estamos. Amém. Muito bem, irmãos. Agora nós vamos estar passando a palavra de música, né? Que junto com a igreja estará cantando mais um cântico. E nesse momento, os nossos irmãos que trouxeram seus dízimos, suas ofertas, estão com a oportunidade de estar trazendo e colocando no gasofilácio. Irmãos, vamos mais uma vez nos colocar de pé e entoar o cântico Rendido Estou. Toma-me, rendido estou, aos pés da cruz me encontrei. O que tenho te entrego, ó Deus. Vem limpar as minhas mãos, purificar meu coração, que eu ande em tudo que tu tens pra mim. Oh, eis-me aqui, rendido estou. Oh, eu sou teu e tu és meu, Jesus. Meus momentos e os dias meus, meu respirar e o meu viver, que sejam todos pra ti, ó Deus. Oh, eis-me aqui, rendido estou. Oh, eu sou teu e tu és meu. Oh, eis-me aqui, rendido estou. Oh, eu
Senhor Deus, nosso Pai eterno, graças nós te rendemos pelo privilégio, ó Pai, que temos de estar na tua casa para cultuar o teu santo nome. Muito obrigado, meu Deus, por esse dia que o Senhor nos concedeu, que agora, Deus, nós temos esse privilégio, ó Pai, de podermos adorar, exaltar o teu santo nome. Queremos, Senhor, suplicar a Ti o perdão dos nossos pecados. Sabemos, Senhor, que temos sido, Deus, negligentes, falhos diante do Senhor, mas que, Senhor Deus, pela tua misericórdia, Pai, o Senhor possa nos perdoar e limpar nossos corações, Senhor, tirando o coração de pedra e dando, Senhor, um coração de carne, puro, regenerado diante do Senhor, ó Pai. Queremos também, ó Deus, te agradecer pelos dias de oferta que foram entregues nesta noite, neste dia. Abençoa, Deus, os irmãos que têm contribuído, ó Deus, para a tua obra. Abençoa também, Senhor, as mãos que vão administrar esses valores. Que seja, Deus, em prol da tua obra, Pai. Nós oramos, agradecido, no nome de Jesus. Amém. Irmãos, é tão importante, né, quando a gente está cantando os hinos, os corinhos, a gente está prestando atenção bem, né, na sua letra. Os irmãos devem ter prestado atenção na última fase desse corinho, a nossa responsabilidade daquilo que nós pedimos ao Senhor, né? Faz em mim o teu querer. Isso é um pedido muito sério que nós fazemos ao nosso Deus, e que nós pensemos nisso e procuremos sempre realmente, né, estar procurando viver uma vida em obediência ao Senhor. Irmãos, então agora vamos estar fazendo a leitura da pergunta e a resposta, né, da pergunta de número 119 do Catecismo Maior de Westminster. 119, vamos estar lendo, então, fazendo a leitura da pergunta e também da resposta. Vamos juntos. Quais são os pecados proibidos no quarto mandamento? Os pecados proibidos no quarto mandamento são toda omissão dos deveres exigidos, toda realização descuidadosa, negligente e sem proveito, e o ficar cansado deles, toda profanação decidida por ociosidade, por fazer aquilo que é em si pecaminoso, e por todas as obras, palavras e pensamentos desnecessários acerca de nossas ocupações e deveres seculares. Muito bem. As citações bíblicas para que nós possamos estar conferindo durante a semana, ou durante a oportunidade que tivermos. Irmãos, nesse momento vou estar passando a palavra para o pastor Wendel para trazer, né, a leitura e mensagem da palavra do Senhor para nós nessa noite. Boa noite, irmãos. Boa noite. Graça e paz, não é? Deus nos abençoe, fale aos nossos corações. E nós queremos, então, pedir aos irmãos que abram no Salmo 126. Nós vamos, nesta noite, aprender um pouco mais a respeito deste salmo, que, com certeza, é um salmo bastante lido entre os cristãos. E ele diz assim, Salmo 126, quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de júbilo. Então entre as nações se dizia, grandes coisas o Senhor tem feito por eles. Com efeito, grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. Restaura, Senhor, a nossa sorte como as torrentes do Neguebe. Os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo trazendo os seus feixes. Amém, meus irmãos? Que o Espírito Santo nos fale aos corações. Nós vamos orar mais uma vez. Obrigado, Pai, porque já estamos aqui em ato de adoração ao Senhor e de comunhão uns com os outros. E agora, Pai, a Tua palavra aberta diante de nós será também exposta.
Pedimos-te que tu possas nos guiar por teu Espírito Santo, a fim de que sejamos, ó Deus, instruídos, não apenas intelectualmente, mas, sobretudo, espiritualmente, e que o nosso coração seja, de fato, preenchido por esta verdade, a fim de que, ao finalizarmos, ó Deus, a meditação deste texto, possamos crescer um pouco mais no conhecimento do Senhor, bem como também na nossa intimidade contigo. Dá-nos sabedoria e graça, ó Deus, neste momento, para ouvirmos as tuas palavras e assim atendermos com obediência à voz do Senhor. Pedimos-te em nome de Jesus. Amém. A pergunta que eu gostaria de começar é a seguinte: em algum momento você se sentiu como se a sua alegria tivesse ido embora e você não soubesse, talvez, que ela pudesse voltar em algum momento? Ou talvez, se um dia cheio de dor, um dia cansativo, um dia seco, árido, silencioso, talvez tomasse conta da sua vida em alguns momentos, em algumas ocasiões, você, naquele momento, pensou que pudesse superar estas dificuldades, de superar estes desafios? A pergunta, ela é importante porque nos faz refletir acerca da nossa própria condição espiritual diante de Deus. Como nós nos sentimos quando as lágrimas, elas descem do nosso rosto e elas vão até o nosso coração, e muitas vezes nós olhamos ao redor e não vemos esperança. Certamente vocês já passaram por momentos, irmãos, em que, mesmo chorando, você precisava caminhar. Mesmo na dificuldade, você precisava semear. Quantos de nós aqui já não caminhamos em direção ao trabalho, mas com o coração entristecido, sem o devido desejo, sem a vontade de fazer aquilo? Quem sabe, alguns de nós, até mesmo em relação a Deus, caminhamos nos nossos projetos em relação à igreja, caminhamos em obediência aos ofícios que nos foram atribuídos, mas talvez caminhamos chorando, sofrendo, caminhamos sem saber se de fato chegaremos a um lugar de alegria ou sequer se veremos a nossa colheita florescer. Talvez algumas mães aqui que investem na criação dos seus filhos e veem cada vez mais os seus filhos se afastando da palavra do Senhor e daquele ensino tão precioso que havia sido dado a eles. Será que em algum momento nós veremos florescer a palavra de Deus nesses corações? Pregadores do Evangelho que pregam a palavra do Senhor e ensinam as suas igrejas, será que eles vão em algum momento ver nas suas igrejas o fruto deste crescimento espiritual? Você talvez que tem lutado contra algum pecado específico e que tem transtornado o seu coração, quem sabe uma situação difícil e que você não sabe muito bem como superá-la, talvez você pense: eu não vou conseguir, eu não sou capaz de vencer este pecado. E então, vêm frustrações, vêm decepções que nos levam a uma vida de desânimo, uma vida cansada, uma vida que muitas vezes e em alguns momentos nos leva até mesmo à incredulidade. Nós paramos de crer, porque nós vemos os nossos sonhos serem destruídos, os nossos projetos indo por água abaixo, a nossa alegria entrando pelo ralo, e nós não conseguimos perceber o quanto Deus está agindo nestas coisas e não conseguimos sequer buscar em Deus a fonte de nossa genuína alegria. O povo de Deus, irmãos, nestes salmos, como nós já temos meditado, estava ali cantando algumas das suas experiências enquanto subiam para Jerusalém. E este é um salmo em que o povo canta se lembrando do exílio. No exílio, eles tinham experimentado a dor de ver as suas cidades destruídas, experimentado a dor de verem os seus sonhos desfeitos, as palavras proféticas que eram, naquele momento, ainda mal interpretadas por alguns,
eles não conseguiam ver o cumprimento dessas palavras proféticas, portanto, eles pensavam que Deus estava muito distante de realizar aquelas coisas que ele havia prometido. Era um povo, então, que havia experimentado corações despedaçados mesmo. E estes corações despedaçados muitas vezes geravam a própria incredulidade. Alguns deles chegavam a pensar se de fato Deus estava do lado deles. E por isso mesmo nós vemos em alguns salmos o desânimo de alguns, especialmente daqueles profetas, dos reis, de perceberem pessoas que se distanciavam de Deus e que se apostatavam da fé. A apostasia não é apenas uma característica de nossa época pós-moderna, mas a apostasia vem desde o início da queda, quando já em Adão, já em Caim, nós percebemos atitudes pecaminosas que afastam os homens da verdadeira fonte de alegria que é Deus. E todas as vezes que nós nos afastamos da verdadeira fonte de alegria que é Deus, nós então somos tentados e somos impulsionados a perdermos a esperança nas outras coisas, porque elas são mesmo fugazes, são mesmo passageiras. Esse salmo, portanto, conta a experiência de um povo que percebeu a ação de Deus ao mudar a sua história. Era um povo que estava, como eu disse, experimentando, ou havia experimentado no passado, experiências terríveis de dor, de ver problemas acontecerem, perseguições, mortes, prisões, etc. Mas agora eles cantam uma mudança na história. Eles percebem o quanto Deus ele é poderoso para agir e para reagir diante de situações que para nós parecem imutáveis. E por isso mesmo, em alguns momentos, nós olhamos para as ações de Deus na história e achamos que Deus está realizando um milagre, aquilo que nós achávamos impossível acontecer. Mas nós devemos nos lembrar, meus amados irmãos, das palavras de Jesus Cristo, quando ele disse que aquilo que é impossível aos homens não é impossível para Deus, porque Deus é o Senhor da história, Deus é o Senhor da criação, Deus faz com que todas as coisas ocorram para cumprir os seus decretos santos. O povo, obviamente, e nós, que somos povo de Deus, às vezes, por causa do nosso coração incrédulo, nesse aspecto de, muitas vezes, nos entregarmos às circunstâncias e de deixarmos de perceber o que a palavra de Deus nos diz, nós, então, somos muitas vezes inclinados também ao fracasso, a corações despedaçados, sonhos desfeitos, projetos inacabados. Talvez, como eu disse, na sua luta contra o pecado, você não tem conseguido superar isto, porque você se vê numa situação que, para você, não há mais saída. Contudo, o povo de Deus aqui conta-nos uma história de mudança, de conversão, a ação de Deus que, de fato, interfere na história do povo. E esta interferência faz com que coisas inimagináveis possam acontecer. Eu não sei, talvez alguns irmãos aqui pudessem nos contar algumas experiências desse tipo. Talvez você possa contar uma experiência de alguém que conviveu com você durante um tempo e que, por vezes, negava o próprio Cristo e que, de repente, converteu-se ao Senhor pela ação da graça e, assim, agora, este milagre acontecendo na vida daquela pessoa foi uma extrema reação de mudança que nós, talvez, perplexos, jamais acreditaríamos. Quem sabe você que, por vezes, lutava contra algum pecado e agora você se vê numa condição de lutar contra esse pecado e de vencer esse pecado sem que você tenha feito algo necessariamente para mudar, apenas e simplesmente por uma ação sobrenatural de Deus na sua vida. O que este salmo mostra, portanto, é esta ação sobrenatural de Deus sobre a vida de um povo que já estava cansado de sofrer. Um povo que havia sido oprimido por causa do exílio, agora se vê diante de um milagre, Deus agindo para restaurar a história conforme os seus propósitos. Deus, de fato, criando, a partir das suas promessas, a certeza nos corações de que Ele não abandona aqueles a quem Ele ama. Cristo aqui, Deus aqui, transformando a dor em louvor. O riso volta, a alegria é restaurada. Como nós lemos no Salmo 51, Davi orando, Senhor, cria em mim um coração puro, renova dentro de mim esta alegria da salvação. Não me retires do teu Santo Espírito, mas restitua-me esta alegria
para que eu possa, de fato, perceber as grandezas do Senhor. E, meus irmãos, isso é tão interessante porque, de fato, quando nós estamos cegos por causa dos problemas da vida, nós temos a tendência de não percebermos a ação de Deus em nós. Provavelmente, aquelas pessoas que têm passado por depressões, por exemplo, ou por tipos de desânimos espirituais, elas não conseguem ver nada de positivo nas vidas delas. Muito pelo contrário, elas se veem sempre no escuro. Elas se veem sempre num beco sem saída. E muito dificilmente elas encontrarão a saída, porque elas estão cegas, os seus olhos estão ofuscados. E a razão é simples, é porque elas estão olhando para um ponto que é diferente daquele ponto para o qual nós deveríamos olhar. Eu farei aqui uma analogia, apenas para que os irmãos possam entender, obviamente não é a melhor delas, mas imagine aqueles pontos, não é, que nós temos nas portas das casas ou dos apartamentos, aquele chamado olho mágico, em que você chega ali, não é, e coloca o seu olho para ver o que está do outro lado. Veja que em toda a dimensão da porta há apenas um lugar onde você deve olhar. Não adianta você procurar buracos ou visões em outros lugares, a menos que você tenha câmeras, né? Mas não tendo câmeras, o único lugar para você acessar o mundo exterior é aquele pequeno olho mágico. Ou, quem sabe, uma pequena fresta que tem ali na janela do seu quarto, né, por onde entra aquele filete de sol, e você pode contemplar a mudança da noite para o dia. Não sei. Mas esta é uma ilustração que mostra que, muitas vezes, nós estamos diante de uma porta fechada e não conseguimos mesmo observar o lugar para onde nós devemos olhar. Há um mundo para além daquele onde nós estamos. Mas nós estamos tão cegos, estamos tão no escuro, que nós não conseguimos localizar sequer aquele lugar que nos mostra a saída. O povo de Deus, em muitos momentos, viveu assim. Quando o povo era oprimido, especialmente pelas nações ímpias, como Babilônia, como a Síria, como o próprio Egito, o povo se via em situações de total e absoluto abandono. Eles pensavam que Deus, de fato, havia abandonado as suas promessas, e, com isso, eles iriam morrer. Quantas vezes nós vemos o povo reclamar de Moisés, porque Moisés tinha tirado o povo do Egito e agora tinha colocado o povo no deserto, e esse povo começa a reclamar porque ele não conseguia ver saída ali nas situações. Quantas vezes nós olhamos para histórias da Bíblia e nós ficamos assim surpresos, como que Deus permitiu que aquelas pessoas passassem por tantos problemas? E, às vezes, nós conhecemos o fim da história, mas se você se colocar no lugar daqueles que estavam na história, você deve pensar como é possível, por exemplo, um Daniel sendo jogado numa cova com leões bravos, famintos. Como é possível este rapaz ele sobreviver não só ao ataque dos leões, que já é por si só um milagre, mas sobreviver à fé? Porque, naturalmente, crer em Deus em circunstâncias favoráveis, isto é fácil, relativamente. Mas crer em Deus em circunstâncias completamente desfavoráveis, como esta, por exemplo, de ser jogado numa cova com leões famintos, prestes a te matar, e você permanecer crente, você não abrir mão dos seus princípios. Ou nós podemos nos lembrar também de José, aquele jovem que também, na sua adolescência, muito provavelmente ali com os seus 17 anos, traído pelos seus irmãos, porque tinham ciúme dele, né? E isso é uma coisa, aliás, que não acontece entre os adolescentes, nós sabemos disso, né? Os adolescentes não têm ciúmes uns dos outros, principalmente quando são irmãos, né? Irmãos não têm esse problema, né? Então, José é atípico, porque só a família de José tinha isso. José, ele, por causa da inveja dos seus irmãos, foi jogado numa cisterna, num buraco, né? E vendido para os seus irmãos, quase morto, porque alguns deles queriam matá-lo. Rubem, ali, o mais velho, falou, não, gente, vamos dar uma chance, o rapaz está novo ainda, tem uma vida pela frente, né? Vamos deixá-lo vivo, vamos só vender ele para um desses mercenários aí. Né? E fizeram isso. Quer dizer, será que José pensaria, imaginaria, numa situação dessas, onde está Deus?
Onde está Deus? É uma pergunta natural. Uai, cadê o Deus do meu pai? Gente, o meu pai é Jacó. E Jacó, cá para nós, é o cara, né? Jacó, assim... E eu estou numa situação dessa, dentro de um buraco, cadê Deus? E aí eu fico pensando naqueles filhos de pastores, filhos de presbíteros, que também perguntam, meu pai é pastor, meu pai é presbítero, minha mãe é presidente da SAF, meu pai é secretário da UPH, não é? E as coisas transtornadas, as coisas difíceis, as coisas acontecendo ao inverso de tudo isso. E eu peguei aqui, de propósito, 2 adolescentes, né? Daniel havia crescido um pouco mais, obviamente, mas quando ele chega na Babilônia, ele tinha ali por volta dos seus também 16, 17, talvez até menos anos, né? E José também. Então, repare que a fé ela é testada, não de pessoas já mais velhas, mas é uma fé testada de pessoas jovens, muito jovens, inclusive. E como nós fazemos, então, para resistir a esta pressão que o mundo e as circunstâncias trazem contra nós e contra a nossa fé? A grande questão aqui é exatamente a firmeza na fé. Esse povo tinha experimentado diversos problemas, mas, apesar dos problemas, eles não tinham perdido a fé. E essa, portanto, é uma lição preciosa para nós. Eu não sei, irmãos, quais são as lutas de todos, né? Mas eu sei que todos temos lutas. Não consigo nomear aqui as lutas específicas de cada um dos irmãos, mas com certeza eu posso dizer que cada um dos irmãos tem uma luta que trava, seja pessoal, contra algo que o seu coração resiste, seja contra, quem sabe, pessoas, seja contra ideias, seja contra o próprio mundo, que muitas vezes nos engana. Não sei, todos nós temos lutas para travarmos. E este salmo fala, então, sobre esta segurança que nós podemos ter, na certeza de que Deus, Ele permanecerá conosco, mesmo quando nós, muitas vezes, pensarmos que as coisas não têm saída, não têm solução. Por isso o salmo começa com esta expressão de alegria. A alegria do salmista de mostrar que Deus, Ele, pela sua obra soberana, Ele é capaz de restaurar estados de coisas, e nesta restauração nós podemos encontrar a verdadeira alegria. A alegria, na verdade, ela não é passageira para o crente, porque a alegria não é pautada nas circunstâncias, mas a alegria ela vem por causa da certeza da intervenção divina em nosso favor. Repare que o Salmo, então, diz, quando o Senhor restaurou a sorte de Sião. O Salmo começa com uma expressão temporal, quando. E essa expressão temporal ela é muito importante porque ela nos mostra que houve um tempo em que, aparentemente, na linguagem do salmista, as coisas não estavam devidamente no lugar. Porque você só restaura coisas que estão quebradas, né? Você não restaura algo novo, você restaura aquilo que está quebrado, que está em desuso, que está envelhecido, né? E você, então, restaura. Significa que, em algum momento da vida desses irmãos, havia uma desesperança, havia uma sensação de que as coisas estavam quebradas, estavam, de fato, ruins. Mas o Salmo diz que, quando o Senhor restaurou, houve um tempo, portanto, da intervenção divina. Este tempo da intervenção divina, ele é, meus amados irmãos, na maioria das vezes, uma aplicação, de fato, milagrosa do Senhor. Deus age quando Ele quer. Deus age no momento exato. Deus não faz nada fora do tempo que Ele determinou na história. E esta é uma certeza que nós crentes precisamos ter. Talvez você pense, por que Deus demora tanto em me socorrer? Por que eu estou lutando contra este pecado? Por que eu estou lutando contra esta situação? Há tanto tempo, pastor, há tanto tempo eu luto para que Deus possa restaurar o meu casamento.
Há tanto tempo eu tenho lutado para que Deus me restaure a saúde, há tanto tempo eu tenho lutado para que Deus restaure a minha fé, porque eu não sei mais como orar, eu não sinto mais prazer em estar na presença de Deus, em vir à igreja, em me relacionar com os irmãos. Talvez você esteja pensando nisso. Há quanto tempo? Mas repare que o Salmo começa com uma intervenção temporal, quando o Senhor restaurou. Significa que Deus age no momento em que Ele quer. Deus age pela sua santa e maravilhosa soberania, a fim de fazer com que a alegria do nosso coração ela seja restaurada, não por circunstâncias que nós mesmos produzimos, mas por uma circunstância que o próprio Deus restaura. Repare que nas duas histórias que eu citei aqui, Daniel e José, nós temos momentos de restauração. Nós temos, no caso de Daniel, quando ele então é milagrosamente protegido daqueles animais, e ao ser observado pelo rei, ele então ali, o rei, vendo a intervenção divina, o rei diz, bom, todos agora devem adorar este Deus de Daniel, porque é a primeira vez, nunca antes na história de Israel, né, havia acontecido isso, e aqui nós conseguimos perceber a grandeza da ação de Deus. José, do mesmo modo, lá no final, a gente percebe aquela restauração maravilhosa, quando ele encontra seus irmãos se arrependem, choram juntos, e eles se reconciliam, numa história impactante, que talvez nós pudéssemos pensar de que não teria saída. Não teria saída. Talvez você tenha irmãos assim. Talvez você tenha na sua família irmãos que você olha e diz, infelizmente, este não será restaurado. Ele não virá ao arrependimento. Mas lembre-se, há um tempo em que Deus pode agir. Ele não está garantindo aqui de que agirá. Eu não estou pregando aos irmãos, ensinando aos irmãos que Deus tem a obrigação de converter os nossos familiares ou de resolver os nossos problemas. Deus não tem esta obrigação e Ele fará exatamente o que Ele pretende fazer. Mas o que eu quero dizer para vocês é que quando Deus resolve fazer, não há quem não possa não fazer. Porque Deus é Senhor sobre todas as coisas. Quando o Senhor restaura a sorte. Portanto, há um tempo de intervenção divina. E eu gostaria muito que os irmãos pensassem a respeito disso, para que vocês não se desanimem, não tropecem pelo caminho, não desistam da fé por causa da relativa ou da demora que muitas vezes nós julgamos fazer parte da ação divina. Aliás, aquela frase popular, não é, que diz que Deus tarda, mas não falha, é uma frase que não se encaixa muito na Escritura, porque Deus não tarda, Deus sempre vem no momento em que Ele determina. O tardar tem a ver com a nossa percepção, que pode ser relativa. Uns podem achar que está demorando, outros podem achar que foi muito rápido, mas Deus nunca tardará. Lembre-se do Salmo anterior, 121, que nós também meditamos. O Deus em quem cremos, Ele não cochila, Ele não dormita, Ele não dorme, Ele está sempre presente guardando o seu povo. E um Deus que não cochila e que não dorme é um Deus que não atrasa. Atrasam aqueles que cochilam e perdem a hora. Mas Deus não cochila, Deus não se atrasa. Ele sempre virá no momento certo. Por isso o povo ficou extasiado. Porque quando Deus restaurou a sorte deles, eles ficaram como quem sonha. Porque, de fato, quando nós percebemos a ação de Deus na história, nós conseguimos ver, meus amados irmãos, o quanto nós somos pequenos, o quanto nós somos minúsculos diante da soberana atuação de Deus. Você pensava, não, eu nunca serei capaz de ver isto acontecer. E Deus mostra para você, objetivamente, que estas coisas podem acontecer. Deus faz milagres, e milagres que, de fato, nos causam uma comoção e nos levam a esta sensação de entusiasmo, de sabermos que os nossos olhos, os nossos corações, eles são movidos por esta soberana intervenção de Deus na história. Nós voltamos a sorrir. Então a nossa boca se encheu de riso. Nós voltamos a sorrir porque Deus intervém na história. A nossa língua passa a cantar louvores de júbilo porque Deus intervém na história. E quanto mais Deus age na igreja, quando Deus age no meio do seu povo,
há um reconhecimento externo de que Deus, de fato, protege este povo contra as opressões do mal. Por isso o Salmo diz, entre as nações se dizia, as pessoas comentavam, e a palavra nações aqui, ela se refere a outros povos que não eram o povo de Israel, a outras nações que percebiam a ação de Deus na história de Israel, e então eles ficavam impressionados com a maneira como Deus age na vida da igreja. E esta é uma leitura que nós precisamos fazer, porque nós somos povo de Deus. E enquanto povo de Deus, nós somos igreja do Senhor, que deve, meus amados irmãos, mostrar às pessoas, espelhar para o mundo, estas boas ações de Deus em nossas vidas. Você deve contar para as pessoas aquilo que Deus tem feito em seu favor. Percebem, então, por que a murmuração é exatamente contrária a esta atividade que nos está sendo mostrada aqui nos Salmos? À medida que nós murmuramos acerca de nossa vida, nós estamos levando as pessoas a não crer neste Deus que intervém na história. Porque quando você murmura e você é filho de Deus, as pessoas pensam, mas então, para que eu vou adorar um Deus assim? Para que eu serei servo de um Deus que faz as pessoas se entristecerem, que torna as pessoas abatidas? Por que eu vou adorar um Deus? Por que você está me convidando para ir para a sua igreja, se você não resolve nem os seus próprios problemas? Você está querendo resolver os meus problemas? Se nem os seus problemas você resolve, e esse Deus que você diz crer não resolve os seus problemas, ele não é capaz de cuidar de você? Percebe? Portanto, o Salmo nos mostra que esta gratidão no coração desses irmãos era algo fundamental para a pregação do Evangelho. Olha, a nossa boca se encheu de riso, nossa língua de júbilo. Então, eles falavam, a expressão júbilo na língua, né, significa isso, é uma língua jubilosa, ou seja, palavras de louvor, de adoração. E as nações diziam. Então, por que as nações diziam? Porque eles falavam, eles publicavam a sua fé, eles divulgavam. Repare que esta, portanto, é uma maneira eficaz de pregar o Evangelho. Quando a igreja testemunha dos atos poderosos de Deus, ela está pregando o Evangelho. Quando você conta para os seus amigos, colegas, familiares o que Deus tem feito por você, você está pregando o Evangelho. Alguns irmãos dizem, pastor, eu tenho vergonha, eu não sei como pregar. Aqui está uma instrução de como pregar. Fale a respeito do que Cristo tem feito por você. Fale das coisas boas que Deus tem feito na sua vida, das restaurações, das mudanças, das intervenções de Deus. Como é bom conversar com alguns irmãos que percebem as ações de Deus nas mínimas coisas, e às vezes até naquelas coisas que nós talvez julgássemos negativas. E os irmãos conseguem perceber o quanto Deus tem agido em seu favor. Por isso as nações diziam, grandes coisas o Senhor tem feito por este povo. E então o salmista afirma, realmente, a expressão com efeito que aparece aí no verso 3, né, pode ser traduzida também por certamente, com certeza. De fato, é isso mesmo. Com certeza, grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. Então nós contamos a história de um povo que estava completamente oprimido, foi libertado por uma mão poderosa e agora pode subir livremente para Jerusalém a fim de adorar o Senhor nos dias de festa. Este é o povo de Israel, que canta com alegria esta mudança de vida promovida em seus corações por este Deus da aliança. Então nós temos agora uma oração, versículos 4, especialmente o versículo 4, nós temos uma oração curta, que simplesmente diz, restaura, Senhor, a nossa sorte como as torrentes do Negueb. Aqui é uma oração, e talvez você pense, mas eles não acabaram de dizer que estavam felizes porque Deus havia restaurado a sorte? E agora eles estão orando de novo para Deus restaurar a sorte? Ou seja, restaurou ou não restaurou?
Porque aqui nós ficamos, talvez, nesta dúvida, né? Por causa dos termos que nos são colocados aqui no português. Contudo, a oração aqui, ela faz todo sentido, porque as ações de Deus na história, elas não têm fim. O que nos diz Lamentações 3, 22, 23? As misericórdias do Senhor se renovam toda manhã. Deus continua agindo poderosamente na história. Deus continua agindo poderosamente na nossa vida. Assim como Ele agiu nesta época, lá naqueles irmãos do Antigo Testamento. Deus age também em nosso favor nos dias de hoje. Portanto, a oração é um clamor por uma nova restauração. É, na verdade, irmãos, uma lembrança do passado, um louvor do passado, que eles alimentam no seu coração, e uma súplica no presente, para que Deus continue livrando este povo das tribulações e dos exílios, para que, de fato, este povo continue mantendo sua fé, não apenas por vitórias pessoais de crentes individualmente, mas pela restauração da igreja como um todo, do povo de Deus. Como nós vivemos tempos, por exemplo, em que nós precisamos orar para que Deus restaure a nossa igreja de tantos movimentos perniciosos, do relativismo cultural e religioso, do secularismo que tem invadido as igrejas, crentes que têm misturado as ideias do mundo com as ideias cristãs, o relativismo cultural, como eu disse, pessoas que começam a perceber que a verdade do Evangelho ela pode ser mudada por causa da cultura ou para se adaptar à cultura. Tantos perigos ideológicos que nós vemos por aí, novas religiões que surgem, religiões velhas que são reacendidas e que vêm também se levantar contra o povo de Deus, ideologias políticas, ideologias científicas que se levantam também para se opor, e a igreja, muitas vezes, ela é bombardeada com estas coisas. E nós ficamos lutando, alguns pastores, alguns professores cristãos, lutam contra estas ideias, porque eles precisam resgatar a verdade bíblica num mundo completamente relativo, de verdades relativas. Então, a oração para que o Senhor restaure a nossa sorte, ela é uma oração presente. Ela deve ser uma oração, de fato, que menciona a ação sobrenatural de Deus na história, não apenas no passado, quando Ele, em alguns momentos, restaurou a nossa sorte, mas agora também, quando nós precisamos continuamente que Deus continue restaurando a nossa sorte. Há aqui um detalhe curioso, geralmente todos os pregadores que pregam nesse texto falam a respeito disto, né? Que é a respeito de Negueb. Negueb é um deserto, não é? E Negueb, ele era uma região geográfica, aqui localizada ao sul de Judá, fazia, na verdade, uma transição, né, entre o território montanhoso de Judá e o deserto do Sinai. Literalmente significa terra seca, ou também sul, né, porque está na parte inferior, na parte de baixo, né? E o Negueb era muito interessante porque era uma região semiárida, com chuvas muito escassas, vegetação limitada, mas, ao mesmo tempo, tinha muitos vales e áreas onde era possível, inclusive, praticar o pastoreio, né? Alguns comentaristas dizem que ali havia muitos pastores nômades que andavam por aqueles vales, né? E tribos que criavam animais. E o mais interessante, e isso aqui é simbólico, né? Porque, por ser uma região desértica, uma região semiárida, com pouca chuva, mas, ao mesmo tempo, ela está próxima do monte, e os irmãos sabem que os montes, né, os altos montes, os topos dos montes, eles quase sempre são tomados ali pelas nuvens, né? Então, o topo do monte, ele geralmente é um topo que se umedece por causa da precipitação destas nuvens. Então, ali, no Negueb, por causa do monte Sinai, acontecia esse fenômeno geográfico de o topo do monte tocar as nuvens,
Essas nuvens, então, elas precipitavam sobre esse topo do monte, e dali, então, escorria água, né, ou pequenas nascentes, pequenas feixos de águas ali que iam escorrendo. E essa quantidade de água era uma quantidade pequena, mas, ao mesmo tempo, uma quantidade suficiente para, no deserto, criar aquelas ilhas desérticas, né, que são chamadas por alguns de oásis, né, embora não fosse necessariamente um oásis, como os geógrafos classificam, mas eram momentos ou poças ali, né, de água que se juntavam, e os animais eles iam, inclusive, beber, tomar dessa água. Os pastores usavam para dessedentar as suas ovelhas e os seus animais. E é interessante, e por que eu estou falando tudo isso? Não é só por um conhecimento geográfico ou climático, não, mas é para mostrar o poder retórico, né, do Salmo. Porque, veja, o Salmo diz, os que com lágrimas semeiam. É muito interessante isso, porque há aqui uma linguagem muito bonita, né, uma poesia muito bonita. Ninguém vai semear com lágrima. Você semeia, você joga sementes, né? A ideia é que você está jogando a semente e uma lágrima cai naquele buraquinho onde você jogou a semente, e aquela água é suficiente para alimentar aquele grão. Claro que isto é uma linguagem poética, mas que significa o seguinte: quando Deus quer, a quantidade de água é o que menos importa. Quando Deus quer matar a sede, não precisa você ter um mar. Você pode ter um conta-gota. Deus faz poderosamente onde Ele quer, da forma que Ele quer. Isso é impressionante, irmãos. Porque mostra aqui que nós devemos orar para que Deus mantenha o povo dele alimentado, dessedentado. E a humildade do salmista é impressionante. Ele não diz assim, Senhor, joga um mar de água em cima de nós. Afogue-nos com... Não é? Traz um tsunami para cima da gente. Não, ele fala assim, Senhor, como as torrentes do Negueb, só aquele filetinho de água, se vier do Senhor, já será suficiente para mudar a nossa história. Irmãos, isto é fé. A fé é exatamente isto. A fé é crer que, lembra do buraquinho da porta? Você não vê absolutamente nada, não tem nenhuma saída, mas tem uma fresta por onde passa uma luz de esperança. A ideia é esta: o povo de Deus, o crente, ele não vive pelas coisas imensas, ele vive por aquilo que é considerado desprezível. Paulo disse isso, né? Paulo disse que Deus usa as coisas desprezíveis deste mundo, as que não são, para confundir aquelas que são. Muitos de nós, às vezes, queremos que Deus haja de maneira imensa, tal, queremos nos tornar, e Deus faz com que coisas mínimas, sem qualquer tipo de valor, promovam mudanças extraordinárias. Você se lembra das parábolas do reino? Jesus disse que o reino de Deus é como um grão de mostarda, minúsculo. Depois ele diz que o reino de Deus é como uma pequena porção de fermento que você joga numa massa. E as irmãs aqui, especialmente as irmãs, eu sei que tem homens também que cozinham, né, mas as irmãs são mais especialistas nisso. As irmãs que fazem pão, fazem bolo, sabem que uma pequena quantidade de fermento é capaz de levedar uma massa e tornar aquela pequena porção de farinha numa massa gigantesca, não é? Jesus está dizendo isto. Deus usa coisas mínimas, coisas pequenininhas, coisas sem valor. Então, talvez você pense assim, pastor, eu não tenho muito o que contribuir com a igreja. Contribua com o que você tiver. Não precisa pensar em coisas grandes. Deus usa
o pequenininho para fazer aquilo que Ele deseja fazer. Deus usa o que nós consideramos desprezível para fazer com que os milagres aconteçam. Quem imagina que Deus fosse usar piolho para atazanar a vida de Faraó? Não é? Negócio mais esquisito. Usar rã, não é? Para atazanar a vida de Faraó. Não, Deus age como Ele quer, e Ele usa coisas absurdas mesmo deste mundo. Ele usa um folheto que você entrega, mesmo que hoje as pessoas peguem o folheto, amassem e joguem fora, mas Deus pode usar o seu folhetinho. Deus pode usar o seu bom dia, como você está. Talvez aquela pessoa precise só de que alguém, naquele dia, se ocupe com um pouquinho do seu tempo para dedicar-se a ela. Talvez um abraço, talvez uma mensagem, talvez uma oração, sem que a pessoa veja. Pequenas coisas que nós podemos fazer, que podem ser usadas por Deus para restaurar as sortes daqueles que creem no Senhor. Repare então, queridos irmãos, que o Salmo diz que os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Naturalmente, o texto quer nos mostrar que as nossas lágrimas, que os nossos sofrimentos, eles não são em vão. Quando nós choramos, quando a dor ela vem sobre nós, quando nós achamos que a vida cristã é uma vida difícil, ou mesmo quando nós percebemos que quando crentes somos e temos lutado contra sofrimentos constantes, dificuldades, lembre-se de que as suas lágrimas elas não são vãs, porque Deus está controlando a sua história. Você pode chorar, e pode chorar na certeza de que Deus controla toda a sua história. Aqueles que vão caminhando e semeando aos poucos, jogando pequenas sementes pelo caminho e deixando suas lágrimas irrigar estas sementes, eles certamente voltarão com júbilo, trazendo os seus feixes. O importante é não parar, porque o texto diz no versículo 6, quem sai andando e chorando enquanto. Há uma periodicidade aqui, há uma frequência aqui. O que você não pode é parar, você precisa continuar caminhando. É por isso que nós continuamos caminhando, mesmo no meio da aflição, porque o Senhor está conosco sempre, ainda que nós estejamos no vale sombrio como a própria morte. Esta semana eu tive o privilégio de ler um pouco mais e, inclusive, ouvir uma interpretação muito interessante sobre isto, sobre andar no vale da morte. Ali estava Davi no seu palácio, e o palácio de Davi, como ficava acima de certo nível, de lá ele via alguns vales, né? E num desses vales estava um cemitério. O cemitério fazia parte, já naquela época, obviamente, onde as pessoas eram enterradas. Então, Davi, do seu palácio, olha e vê um cemitério. Naquele cemitério há mortos. E o que Davi está dizendo é, o vale da sombra da morte. O Senhor não vai me deixar morrer. Esta é a ideia, porque o Senhor está comigo sempre. O Senhor vai andar comigo, eu sei disso. Mesmo que eu desça a um vale, ao cemitério, o Senhor estará comigo. Então, a certeza da vida cristã, meus irmãos, é que em meio a frustrações, em meio a crises familiares, em meio ao esgotamento emocional, burnout, não é? Como tem sido, infelizmente, muito comum, até entre líderes evangélicos, pastores, cansaço do dia a dia, a luta, às vezes, inglória que nós temos em relação a certas situações da vida, não é? Pessoas, como eu disse, né? Problemas com filhos, problemas com relacionamentos marido e mulher, problemas no emprego, problemas de toda a natureza. A palavra aqui do Senhor é, não desista, continue andando, mesmo que você ande chorando, mas continue andando, porque as suas lágrimas, elas não serão em vão. Continue crendo no Senhor, a sua fé terá recompensa, a sua fé será
recompensada. Lembre-se de que quando você mantém a sua fé verdadeira no Deus verdadeiro, Ele é capaz de mudar a sua história. Ele vai intervir na sua história de tal maneira como Ele também esteve ali presente com Daniel, presente com José e com tantas outras pessoas, com tantos outros servos e servas de Deus, do passado e hoje, porque elas insistem em crer nesse Deus que restaura sortes. Que Ele, então, irmãos, seja glorificado no nosso meio, por meio de nós, de nossas palavras, que nós saibamos cantar, de fato, esta graça do Senhor e as muitas bênçãos que nós recebemos dEle. E por isso mesmo nós vamos cantar agora o hino 63, as muitas bênçãos, e vamos nos lembrar de tantas e quantas vezes o Senhor nos tem dado, mesmo andando pelas vagas procelosas, essas ondas fortes, não é? Que muitas vezes elas vêm sobre nós e às vezes trazendo desalento, nós devemos lembrar que nós temos muitas bênçãos para ser contadas. Então conta as bênçãos, dize-as quantas são. Bênçãos que são recebidas da divina mão, vem, dize-as todas de uma vez, e você verá surpreso quanto Deus já fez. Quando você olhar para trás, você perceberá quantas coisas o Senhor tem feito por nós. Com efeito, Deus tem feito muito por nós. Vamos ficar de pé, queridos, e vamos cantar este hino. As vagas procelosas são, se com desalento julgas tudo vão, contas muitas bênçãos, dize-as de uma vez, e verás surpreso quanto Deus já fez. Contas bênçãos, dize quantas são, recebidas da divina mão, vem dizê-las todas de uma vez, e verás surpreso quanto Deus já fez. Tens acaso mágoas, triste é teu lidar, é a cruz pesada que tem de levar. Contas muitas bênçãos, logo exultarás, e fortalecido tudo vencerás. Quantas bênçãos, dize-as quantas são, Recebidas da divina mão, vem dizê-las todas de uma vez, e verás surpreso quanto Deus já fez. Quando vires outros com seu ouro e bens, lembra que tesouros prometidos tens. Nunca os bens da terra poderão comprar a mansão celeste que vais habitar. Quantas bênçãos, dize quantas são, recebidas da divina mão, vem dizê-las todas de uma vez, e verás surpreso quanto Deus já fez. seja o Teu combate longo ou breve aqui, não te desanimes, Deus será por ti. Seu divino auxílio minorando o mal, te dará consolo e galardão final. Quantas bênçãos, dize quantas são, recebidas da divina mão, vem dizê-las todas de uma vez, e
verás surpreso quanto Deus já fez. Senhor nosso Deus, muito obrigado pelo dia de hoje, por tudo que fizemos aqui como povo do Senhor. Agora, Pai, pedimos-te que Tu nos leves para os nossos lares, debaixo do Teu cuidado, debaixo de Tua proteção. Que o Senhor nos faça cada dia mais crer na intervenção do Senhor sobre as nossas vidas e em nosso favor. Pedimos-te estas bênçãos em nome de Jesus. Amém. Meus queridos irmãos, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai e as ternas consolações do Espírito Santo sejam sobre todos nós, sobre todo o povo de Deus, hoje e para todo sempre. Amém. Amém, meus irmãos, podem se assentar. Meus irmãos, eu tenho apenas um aviso em relação ao trabalho no próximo sábado. Nós vamos ter aqui uma departamental da SAF, né? E essa departamental ela é uma departamental diferente, porque ela vai envolver toda a igreja. As irmãs aí estão distribuindo alguns papeizinhos, e neles estão escritos, né, alguns nomes de famílias por quem nós devemos orar. Então a SAF convida os irmãos, todos, né, para participarem desta departamental. Será no próximo sábado, às 19 horas, para que possam compartilhar, né, esse momento de oração, né, entre os irmãos, né, entre as famílias da igreja, tá bom? E também eu quero me lembrar, irmão Andrelino tem isso. Então quem precisar de papel, irmão Andrelino, isso. Amanhã, meus irmãos, nós teremos também aqui uma conversa com casais, né? E qual é o objetivo desse trabalho? O objetivo desse trabalho é, de fato, compartilhar ideias bíblicas a respeito do casamento. Então, não será uma palestra, tá certo? Não serão palestras, não é pregações, porque nós acreditamos que, muito embora nós sempre precisemos disso, né? Mas nós cremos que, desse ponto de vista, os irmãos já estão devidamente nutridos. O nosso objetivo é conversar, levantar alguns pontos, levantar algumas situações e buscar respostas bíblicas para essas situações. Então, eu quero convidar os irmãos para estarem presentes, será às 20 horas. Será um trabalho que nós não pretendemos demorar, né? Porque, como eu disse, não será uma palestra, será uma conversa, e nós queremos fazer de uma maneira que seja agradável, que seja algo interativo. E, inclusive, os irmãos que tiverem dúvidas, né, específicas a respeito de pontos específicos do casamento, podem trazer essas dúvidas por escrito ali, podem anotar essas dúvidas, porque haverá também essa oportunidade, não é, de você perguntar, de você fazer considerações, e, obviamente, os pastores que estarão aqui terão ali aquele tempo para responder a estas demandas, né, do ponto de vista bíblico, ok? Então, você que é casado, você que é noivo, namorado, pode participar, não é? Porque o objetivo é exatamente nos fortalecer em relação a esse tema do relacionamento conjugal. Todos estão convidados, né? Hoje o irmão Josué, falei com ele, se o senhor vai vir? O irmão Josué falou, venho, eu sou o casal mais velho da igreja, então tem que estar aí, né? Comentei com o seu Edson aqui, o seu Edson falou, se o senhor Josué veio, eu tenho que vir então, né? Porque é um exemplo, né? Então, todos estão convidados. Claro que a gente sabe que há irmãos que têm outros compromissos, trabalhos, etc. Mas se você
não tiver um outro compromisso, né, dessa natureza, venha participar conosco, tá bom? Que Deus abençoe os irmãos. E eu queria só lembrar, irmãos, acabei me lembrando aqui também, eu disse até que falaria com os irmãos sobre isso. Alguns irmãos estão ausentes, né, por estarem enfermos, sobretudo gripados, né? Então, e aí a gente chama a atenção dos irmãos, porque como esse ambiente é um ambiente mais fechado, né, não há tanta circulação de ar assim, e eu estou vendo, inclusive, alguns crentes mascarados, né? Alguns irmãos de máscara aqui. Isso é prudente, é muito bom que vocês façam isso. Então, o irmão tiver algum sintoma de gripe, algo assim, use a máscara, né, para ajudar mesmo, tanto você quanto os outros que, porventura, estejam querendo gripar, né, fazendo uma força para gripar. Então, a pessoa não é, se esforça para gripar, você já está gripado. Não é? Então, use a máscara, né, evite ambientes que possam acelerar, né, essa questão aí, tá bom? E o irmão Alain também comunicou o conselho agora à tarde, no final da tarde, que a irmã Calcília sofreu um pequeno acidente, ela teve uma queda, mas graças a Deus não houve nenhuma consequência mais grave, né? Ela caiu, eles foram para o hospital, mas não há registros de fratura, nada que seja preocupante. Contudo, a gente pede aos irmãos também para orarem, né, em favor dela e do Alain e da Viviane, tá bom? Que Deus nos abençoe, irmãos, nos dê uma excelente semana para a glória do nosso Senhor. A SAF, o irmão Edson está pedindo aqui para a gente lembrar da oração da SAF, vai ser na casa do irmão José Sabino, quarta-feira, 19 horas, e o irmão Edson, inclusive, vai ser o dirigente. Deus abençoe a todos, uma excelente semana.